paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui para mais uma leitura para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje nossa leitura será em Deuteronômio, capítulo 3 e 4, e vamos, aleluia, ler também Marcos 10, do 32 ao 52. Nesse dia 7, louvado seja o nome do Senhor, de março de 2023, mais uma leitura para a glória de Deus. Lendo e crendo, aleluia, nas promessas e na palavra do nosso Deus. Amém? Iniciamos nossa leitura no capítulo de número 3 de Deuteronômio, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os israelitas derrotam o rei Orge. Aleluia. Moisés continuou. Depois fomos na direção do norte até a região de Baçã, e Orge, o rei de Baçã, saiu com seu exército para lutar contra nós, na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus disse: não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Orge, o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso, como foi contra Seom, o rei dos amorreus, que morava em Hesbom. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Orge e todo o seu exército, e nós matamos todos sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Agobe, a terra da região de Baçã, que pertencia ao rei Orge. Era ao lado 70 cidades, todas essas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós a destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra, aleluia, Seom, o rei de Hesbom. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos na cidade. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles dois reis amorreu na região leste do rio Jordão, desde o rio Arnô até o monte Hesbom. Os sidônios chamam o monte Hermon e Siron, e os amorreus chamam de Seni. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a região de Gileade e de Baçã, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Baçã. Orge, rei de Baçã, foi o último rei da raça de gigantes chamado Refaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento, por 1,80 m de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. As tribos israelitas a leste do rio Jordão. Moisés continuou. Depois que tomamos posse da região leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroê, na beira do vale do rio Amon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. Para uma metade da tribo de Manassés, rei, dei o resto de Gileade e toda a região de Bazã, onde hoje havia sido rei, isto é, a terra de Agobe. Toda a região de Baçã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Agobe, isto é, Baçã, até a fronteira com Gesur e Macá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maquim. Para as tribos Ruben e de Gade, dei o território que vai desde a região de Gileade, na direção do sul até o vale do rio Arnô,
A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia, no norte até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no oeste. Foi nessa ocasião que dei as tribos de Ruben e a de Gade e a metade leste da tribo de Manassés, e a seguinte ordem: o Senhor nosso Deus deu essas terras a leste do rio Jordão, e vocês tomaram posse delas. Agora que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão, na frente dos seus patrícios, para ajudar a tomar posse das terras deles. Mas as mulheres e as crianças e o gado, eu sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já dei a vocês. Ajude os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor nosso Deus está dando a eles, a oeste do rio Jordão, e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas terras. Aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhe dei, aqui a leste do Jordão. Também fale com Josué e falei com Josué e disse: você viu que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Seom, Orge, por isso é isso mesmo o que ele fará com os reis de todas as terras que vocês invadir. Não tenha medo deles, pois o Senhor seu Deus combaterá por vocês. Deus não deixará Moisés entrar em Canaã. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisa tão grande e maravilhosa como tu tem feito. Peço-te, pois, que me deixaste atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbano. Mas por causa de vocês, o Senhor estava irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba ao monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselho a Josué, anime, o encoraja, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo. Então, paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Moisés aconselha o povo a ser obediente. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeça todas as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês, agora para que vivam, aleluia, e tome posse da terra que o Senhor, seu Deus, aleluia, o Senhor Deus dos nossos antepassados vai dar a vocês. Não acrescente nada a ele que, aleluia, não acrescente nada à lei, igreja, a lei que lhe estou dando, e nem tire dela uma só palavra. Guarde todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos viram que o Senhor fez perto do monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Baal. Mas aqueles que continuarem fiéis a Deus, o Senhor ainda estão vivos. Como o Senhor meu Deus ordenou, eu lhe tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir, que vai ser de vocês. Portanto, obedeça fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão:
como é sábio e inteligente o povo desta grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo, oh aleluia, como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direito como essa lei que eu estou lhe dando hoje? Portanto, tenha cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueça que as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus, quando Ele disse: reúna esse povo na minha presença, para que escute o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensine os seus filhos. Então vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo e as suas chamas subiam até o céu. No meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhe anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecesse os 10 mandamentos que depois escreveu em placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhe ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir, que vai ser de vocês. Aviso contra adorações de ídolos. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês no meio do fogo do Monte Sinai, vocês não viram forma de ninguém. Portanto, tenha todo o cuidado e não cometa o erro de fazer imagens para adorar. Não faça nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal ou de ave, ou de um animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caia na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos, para que ele os adore. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o rio Jordão e nem entraria na terra boa que o Senhor nosso Deus lhe está dando. Eu não vou atravessar o rio Jordão, vou morrer aqui mesmo. Mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela terra boa. Tenham o cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor nosso Deus fez com vocês. Obedeça a sua ordem, não faça nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor nosso Deus é um fogo destruidor e ele não tolera outros deuses. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiveram velhos e tiverem filhos e netos, não cometa o erro de fazer ídolos para Deus. Isso é um pecado grave. Ele ficará irado com vocês. Chama o céu e a terra como testemunha contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Logo da terra, que vai ser de vocês, no outro lado do rio Jordão. Vocês viveram pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus, aleluia, o Senhor Deus o espalhou pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações vocês adorarão deuses feitos de madeira e de pedra, que não vê, nem ouve, não come, nem cheira. Lá vocês procuraram o Senhor seu Deus e encontrarão, se o buscar com todo o coração e com toda a alma. Oh, aleluia! E no futuro, quando estiverem em dificuldade, aleluia, e tudo isso acontecer,
Então vocês se voltarão para o Senhor, nosso Deus, e obedecerão aos seus mandamentos. Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não destruirá, e nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados, que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história, desde a criação da humanidade. Caminhe pelo mundo inteiro e pergunte se alguém já viu ouvir falar, aleluia, ouvir falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando no meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram como ele mostrou o seu poder e a sua força. Viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito, e Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Não há outro Deus a não ser Ele. Para ensiná-los, Deus falou no céu e na terra e lhe mostrou um grande fogo. E no meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês. Ele mesmo, com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Assim, deu a vocês as terras daquelas nações, onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isso. Somente o Senhor é Deus, lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Oh, aleluia! E não há outro Deus. Portanto, obedeça a todas as suas leis, que eu estou lhe dando hoje. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor nosso Deus lhe dará. Aleluia, lhe está dando para sempre. As cidades para fugitivo. Depois Moisés escolheu 3 cidades no lado leste do Rio Jordão, para onde poderia fugir qualquer homem que sem querer ou engano tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades esse homem está seguro e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer no deserto do Planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, do leste, ele escolheu Golã, na região de Bassã. O segundo discurso de Moisés, introdução. Moisés deu ao povo de Israel lei de Deus, a lei de Deus com seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e havia chegado no vale que fica perto de Bet-peor, na região leste do Rio Jordão. Essa terra era de Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da sua terra. E fizeram a mesma coisa com Og, rei de Bassã. Assim os israelitas invadiram e ocuparam terras desses 2 reis, amorreu ao leste do Rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroê, que fica perto do vale do rio Arnô, no sul, até o monte Sirom, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região a leste do Rio Jordão, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Marcos capítulo 10, aleluia, do versículo 32, a partir do versículo 32. Marcos 10, aleluia, 32 ao 52. Aleluia, glória a Deus.
Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos espantados iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escute, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. O pedido de Tiago e de João. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E podem, aleluia, ser batizado como eu sou batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou estes lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não podem ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, oh aleluia, mas para servir e dar vida, para salvar muita gente. Jesus cura o cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão entrou. Aleluia, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer: Era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Outras versões diz: tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram e disseram: Coragem, levante, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. E essa foi a nossa leitura de hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e que a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, aleluia, feita no Velho e no Novo Testamento, se cumpra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe.